Boa noite, Fernanda. Olha, temos duas Fernandas hoje. Sejam bem-vindas. Pedro, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitória. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Graças a Deus, tudo bem também. Um pouquinho Que ótimo. ronca ainda, mas tá melhorando. Graças a Deus, né? Sim. Enquanto o pessoal vai entrando, menina, eu vou dar aqueles recadinhos iniciais para o pessoal já ir Sim, pegando sua água, para a gente receber os fluidos energéticos, né, para essa noite de estudo. Além disso, comentar sobre a nossa tenda, né, a nossa casa física que fica em Uberaba, que tem as giras aos domingos e às quartas-feiras, que são a cada 15 dias, que tem o calendário aqui também no nosso Instagram. E lembrar que nesse mês, dia 29, a gente tem a festa dos Erês e a gente está recebendo algumas doações. Quem sentir no coração de doar alguma coisa, bala, pirulito, refrigerante e outras coisas também, a gente está aberto às doações. isso mesmo. A casa também recebe doações para cestas básicas, que são distribuídas, né? E também de acordo com a possibilidade de cada um, você sabe. Mas estou colocando aqui o nome, né, do nosso estudo de hoje, também. Sei se eu consigo fixar, mas está escrito sim. Acho que para fixar, Mirna, é só você clicar em cima do que você escreveu, aí vai estar fixar comentário. Vê se dá certo. Então, Vitória, você acredita que para mim não aparece isso, não? Não aparece? Não! Eu acho que eu também não vou conseguir daqui. É, não, Ah, mas você não tá vai ótimo. conseguir, não. Mas já tá ótimo. Felipe, boa noite. Bom, então nós já vamos fazer a nossa prece, né? Já deu uns minutinhos aí, pessoal vai chegando e tá tudo bem. Vamos então
elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso divino amigo e mestre Jesus, para agradecer por todas as bênçãos recebidas e as que estão a caminho. Senhor Jesus, governador espiritual da terra, nos tempos de transformação da terra, nós te pedimos que nos fortaleça na hora dos nossos testemunhos, para que não percamos de vista o objetivo maior traçado por vós para todos nós. Que vossos mensageiros possam mais uma vez estarem conosco, nos ajudando no entendimento mais amplo, mais profundo dos teus ensinos, tanto os nossos irmãos encarnados quanto desencarnados possam aurir nesses momentos, nesses breves minutos, o entendimento, a compreensão, o esclarecimento que cada um necessita, em teu nome, que assim seja. Então, hoje, como a Mirna já colocou para a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livro Segue-me, com a lição Nos Caminhos da Fé. E ela começa assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Disse Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 32. No mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso das quais estamos impelidos a entregar todas as energias de nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores de Cristo, por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessamos as diminutas contrariedades do dia a dia como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus. É que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Nada mais apropriado do que a lição de hoje, nesses tempos em que todos nós estamos passando por provações mais acerbas, né, mais difíceis, ou nós diretamente, ou aqueles nossos entes queridos, ou aqueles que são próximos de todos nós. Na casa que eu frequento, um dos orientadores espirituais tem repetidas vezes nos
estimulado, né, orientado a que oremos muito uns pelos outros, por conta do momento de transição planetária, em que há visivelmente um afunilamento agora das condições, né, inerentes a esse processo, que é também um processo natural do progresso, né? Então, quando eu estava lendo a lição de hoje, eu me recordei dessa orientação, porque muitas situações, às vezes, nos levam ao desequilíbrio. Então, é necessário, mais do que nunca, a vigilância e a oração para nos mantermos ancorados, para não, né, entrarmos assim na tormenta sem saber como agir, como nos portar, né? Então, eu vi essa mensagem e também busquei no livro Fonte Viva, que é muito inspirador, algumas coisas para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de hoje. Quando, aqui nessa passagem de Mateus, Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Quer dizer, confessar é justamente dar o testemunho. Uhum. Mas esse testemunho, como disse aqui, não é só verbal, né? Ele é também nos momentos quando nos deparamos aí com situações que representam contrariedade, de sabores, não é? Porque quando está tudo bem é muito fácil, não é? Ter fé, tratar todo mundo bem, não é? Facílimo. Agora, quando as coisas às vezes se apresentam de uma forma que nos irrita, nos trazem angústias, contrariedades, aí, sim, é que vamos colocando à prova o quanto de fato a gente já está vivenciando os ensinos de Jesus, né? Exemplos não nos faltam, mas é uma conquista individual, né? E a gente está suscetível a essas situações desafiadoras diariamente, né, mesmo? Inclusive, eu acho que a gente vive mais no desconforto do que na calma, na tranquilidade, na paz o tempo todo. Então, eu penso que a gente está diariamente sendo convidados a essas mudanças, seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Porque ele foi o nosso maior exemplo, né? O nosso maior exemplo de humildade, de paciência. Então, quando eu li o título da lição, Nos Caminhos da Fé, isso já me veio muito forte, assim, né? Que caminhos, nós temos vários, né? Já fala no plural, nós temos várias formas de atingir essa fé, né? E Jesus nos deu vários exemplos durante o tempo que ele esteve aqui, nos livros que nós temos hoje em dia. Então, não falta equipamento para a gente fazer essa caminhada, né? Essa jornada, que é individual de cada um. Como você falou, a gente está no mundo de provas e expiações, a gente está passando por essa transição. Então, é um momento realmente desafiador para todo mundo, mas cada um no seu momento evolutivo. Cada um vai passar por aquele momento com a bagagem que tem, com as ferramentas que tem, com tudo aquilo que já viveu, né, em outras vidas, e o que pôde aproveitar das oportunidades que Deus deu até o momento, né? Mas realmente são desafios
diários que a gente tem e não dá para dizer que são fáceis, né? Igual você falou, se fosse tudo fácil seria ótimo, a gente ficaria todo mundo tranquilo, mas não é bem assim. Então, esses desafios realmente nos fazem abrir a nossa cabeça, abrir o nosso coração para entender tudo que está acontecendo, entender o que, que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa rever, né? É, igual essa transição planetária a gente nos tornaremos um planeta de regeneração, né? Então, de mudança, de realmente recriar as nossas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, esse é o momento de agora a gente parar, pensar, refletir o que a gente precisa melhorar, porque o momento é agora, né? Não, a gente não está mais com muito tempo de ficar deixando para depois ou deixar passar, porque realmente o momento é agora. Nós estamos na 1/10 hora, né, Vitória? Aquela passagem do Evangelho que fala que o Senhor da vinha lá foi convocar trabalhadores na primeira hora, depois no meio-dia, e quando foi na 1/10 hora, a última hora, ainda tinha gente lá que não tinha trabalho, né? E nós somos esses, da 1/10 hora, a última hora, né? Nós fomos adiando, adiando espiritualmente falando, e agora é nossa oportunidade, né? Eu brinquei outro dia, a Olivia achou muita graça, né? Que eu falei, ou vai ou vai. Não tem outra opção. Não, não tem, não cabe mais. Bom, aqui ele fala, né, aqui no primeiro parágrafo, que às vezes a gente acha que o testemunho de fé é só naquelas grandes comoções que a gente sofre, né? Mas não, só que não, porque, como você disse, no dia a dia nós vamos lidando ali com várias situações, né? De tristeza, de irritação, de angústia e de contrariedades, né? Que, como nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, mas perfectíveis, nós não podemos esquecer, vamos abrir um parênteses aí, perfectível, mas ainda muito imperfeito. Então, a nossa tendência é uma reação, né, assim, no automático, o que não é muito salutar para nós, para o nosso equilíbrio emocional, mental e físico também, uma vez que os abalos emocionais e mentais causam um impacto no corpo físico, né? Então, assim, procurarmos não reagir assim, né, no impulso às situações que nos apresentam. E tanto em casa, quanto no trabalho, quanto no trânsito, né? A todo momento nós estamos sendo exigidos, convocados. E são testemunhos, não é uma grande calamidade às vezes, mas são testemunhos. E a gente sabe que a construção do equilíbrio, da serenidade, do discernimento para lidar com as coisas é uma construção. Assim como nenhum espírito é criado sábio, bondoso, tudo foi construção. Todos os maiores exemplos que nós temos nesse sentido, e o maior deles é Jesus, né? Então, não foi criado Jesus Cristo, né? Então, nós temos que pensar nisso, que nós podemos conseguir se tivermos a vontade firme. E se a gente já fez a escolha de seguir Jesus, então vamos com confiança de que somos capazes e confiança no amparo dele também para essa nossa jornada.
porque Jesus não convidou as pessoas que, aos olhos do mundo, estavam mais preparadas para seguir. Ele convidou gente comum, rude, não é? Com exceções, né? Porque Mateus era mais estudado, quem mais? Alguns poucos, mas a maioria eram homens do povo, literalmente, homens simples, pescadores, enfim, aos olhos do mundo, aquelas pessoas olhando assim, mas né? Não, mas a dedicação, a perseverança dele, Jesus conhecia cada um profundamente, mas ele sabia do potencial também, não é? Ele só não podia fazer a escolha por ele. Ele convidou e eles aceitaram. Outros foram convidados e não aceitaram. Né? Porque Então, entra nisso que a gente falou, né? Cada um está no seu momento evolutivo. Naquele momento, aquela pessoa achou que não estava na hora de seguir Jesus. E tá tudo né, bem, ela vai ter um caminho mais doloroso. Mas cada um precisa passar por aquilo que é necessário, né? E até quando para eu o estava estudando aprendizado. sim, quando eu estava estudando para edição, eu achei um livro do Chico, chama Sinal Verde. E tem várias lições também, não sei se você conhece. E tem uma lição que chama Hábitos Infelizes. E uma Sim, parte dela fala que um hábito infeliz é não querer sofrer. E isso é muito interessante, porque isso não quer dizer que a gente precisa pedir para sofrer, não é isso. O não querer sofrer quer dizer não estar disposto ao sofrimento, a passar pelo sofrimento, né? Que é isso uhum, que Jesus busca da gente, ter esse entendimento de que o sofrimento é necessário para o nosso crescimento. E quando a gente pede ajuda a Deus, Ele não vai mandar essa ajuda tão fácil assim. Ele vai te mostrar situações para você adquirir aquilo que você pediu, né? Porque é isso que faz a gente crescer. Não dá simplesmente para trazer de bandeja pronta aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento, porque senão seria muito fácil, né? A uhum. gente não estaria aqui passando por essa evolução. Então, eu achei interessante essa lição, esse não querer sofrer, porque a gente está todos os dias evitando esse sofrimento, né? É muito mais fácil jogar a culpa para o outro, ou se vitimizar, falar que é vítima, que o mundo está perdido, que nada melhora, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, sendo que a gente não está fazendo nem o mínimo, né? A gente não está fazendo a Isso. nossa pequena porção. E é isso que vai fazer a gente conquistar grandes coisas, né? Até no final da lição fala isso, com os pequenos sofrimentos que fazem você passar por uma situação maior. Igual você Uhum. falou, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sabendo escrever, ninguém sabe andar quando nasce, né? Então, tudo é desenvolvido, tudo é um processo. E algumas coisas são mais demoradas do que as outras, né? Por exemplo, quando a gente vai estudar para uma prova, para um processo, a gente não chega fazendo uma prova inteira. A gente faz pequenas questões, a gente faz uma questão por dia, depois 10 questões por dia. E assim é a caminhada evolutiva, né? É a nossa fé, é a nossa bondade, nosso amor, nossa caridade, que são construções diárias que a gente vai tendo, né? Uhum. Você falou uma palavra-chave aí, né? A questão do entendimento. No próprio Evangelho, né, tem uma lição que fala a justiça das aflições. Então, nós somos espíritos milenares com um histórico espiritual. E as leis divinas, elas são perfeitas, não existe justiça maior. O que acontece é que na hora de assumir as responsabilidades, a gente ainda tenta fugir. É onde a gente às vezes toma atitudes infantis, né? A gente não quer sair da zona de conforto e passar pelo processo.
tem lições maravilhosas que dão exemplos disso, né? Como a semente, que ela primeiro, ela fica lá na terra, dentro da terra, na cova obscura, como diz acho que é o Emmanuel mesmo. E ali ela vai sofrer todo um processo. E se ela não se submetesse a isso? Não vou, digamos assim, entre aspas, que ela tivesse escolha, como nós temos. Não quero passar por esse processo, é muito doloroso, né? A borboleta é uma larva, depois um casulo, depois que é borboleta. Então, na natureza está cheio de exemplos que não tem salto, não tem lacuna, né? E nós também não daremos saltos quânticos assim, né? É por isso que o entendimento do porquê nós nos deparamos com situações difíceis e por que ainda precisamos do sofrimento como um buril, né? Uma alavanca para o nosso despertamento, porque nós ainda não construímos dentro de nós coisas melhores, porque essa construção é nossa. Nós podemos e temos muitos protetores, nós podemos pedir ajuda, mas pedir ajuda sem aquela coisa de querer que façam por nós, né? Ganhar na loteria, né? Sim, resolve tudo, todos os problemas numa tacada só, né? Às vezes, um casamento arranjado, né? Assim, com uma pessoa bem posicionada, tudo atalho, tudo ilusão, né? E agora, a bem da verdade, nós passamos desse momento. Não tem mais esse tempo para ficar aí embromando, né? Deixando para depois. Nós temos que fazer uma escolha importantíssima agora. Nós queremos continuar seguindo o Cristo, seus ensinos e entrar verdadeiramente no compasso das leis divinas. Então, precisamos comportarmos como adultos que sabem que erram, que assumem a responsabilidade do erro, que se esforça, que sabe que vai errar outras vezes, mas não vai tentar enganar a si mesmo, né, colocando a culpa, a responsabilidade no outro, ou criando na mente uma dependência que não existe, né? Ah, minha namorada me deixou, meu namorado me deixou, meu mundo acabou. Acabou não, acabou não. Pode crer que não acabou. Então, voltando aqui, né, como que nós somos a todo momento exigidos, convocados a esse testemunho, ele fala que é uma coisa interessante, né? Incessantemente somos chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus. A gente fala que confia, tem fé, mas aí acontece um problema, a fé, né, não sei para onde vai. E a gente se desespera e fica literalmente desequilibrado, né? Então, assim, a nossa fé está meio vacilante ainda, né? E através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano. Isso é interessante. Aí quando ele fala reduzidas parcelas de bondade e tolerância, porque geralmente
As situações que a gente mais desequilibra são situações tão pequenas, né, que precisa de realmente pequenas porções de paciência, mas que a gente às vezes não está disposto nem a isso, né? Não. Nem a essas pequenas coisas. Por exemplo, tá dirigindo na rua, né? Uma pessoa passa na sua frente. Já é o fim do mundo. O mundo acabou, o seu dia já tá o pior dia do mundo, porque uma pessoa te fechou no trânsito. Aí você já xinga, a energia já fica totalmente descontrolada. E isso é o que acontece, né? E aí pequenas situações assim vão se tornando grandes porque a gente não dá a devida importância, porque a gente não resolve aquela situação naquele momento, né? A gente vai deixando aquilo criar força e ir crescendo. E quando a gente passa por essas situações com um pouco mais de tolerância, com um pouco mais de entendimento, de compreensão mesmo do que está acontecendo, já são atos de fé, né? Já são atos de amor, de bondade, que é o que Jesus espera de nós. São esses caminhos da fé, né? Que Emmanuel fala na lição. Isso. E também assim, né? Porque aquele que, no seu exemplo aí, te fechou no trânsito, sabe-se lá em que situação que aquela pessoa se encontra, né? Então, assim, ele está com problema, não é você, não é a gente que está, ele está. Então, só que aí a gente tem a escolha de entrar naquela vibe ou não entrar, né? Então, ele coloca aqui algumas situações que mexem com a gente, né? A referência desprimorosa, né? Aquela que coloca a gente para baixo, né? Não é nem um Uhum, primor, uhum. desprimorosa. Então, o olhar de suspeição, de desconfiança, né? Em Julgamento. tudo isso, se a gente conseguir separar o que é do outro e o que é da gente, a gente vai ter sim mais de controle, porque fazer as coisas no impulso, olha, pode custar muito depois, né? Muito mesmo. Arrependimento, culpa, e aí já foi, né? O desastre já está feito. Sim. O pedido justo recusado, aquele negócio que você fala assim, não, mas eu fiz por merecer. Então, você faz um pedido na confiança que você vai ter um sim, e você leva um não. Aquilo ali já te deixa sem prumo, já te tira o chão. Mas, Uhum. gente, quantas vezes, num primeiro momento, a gente fica contrariado, chateado, e depois, passado algum tempo, você olha para trás e fala: nossa, mas que livramento que eu tive, que tamanho de livramento, que eu não tinha a menor ideia. Sim. Quem de nós não se lembra de alguma situação que, num primeiro momento, nossa, a gente ficou chateado, né? E depois, nossa, graças a Deus que não deu certo, graças a Deus, porque senão seria muito pior para mim. Outra coisa que a gente não lida nada bem é a crítica, né? Uhum. A pessoa nos faz uma crítica, nossa senhora, a gente fica nos cascos, como se diz, né? Como assim? Como assim, né? Fulano? Quem é fulano para falar de mim? Por aí vai. A gente ainda tem muita dificuldade para parar um minutinho e pensar assim: será que ele tem razão? Ou ela, né? Sei lá, tem razão essa pessoa, hein? Será que eu não podia ter feito de outra forma? Podia ter falado de outra forma? Porque a gente vive esbarrando, né? Uns com os outros. Uhum. Mas isso também nos baliza, porque certamente o
outro não nos vê como nós mesmos nos vemos. Nós achamos que somos, né? Mas o outro de fora, ele às vezes nos faz críticas duras e dá uma chacoalhada na gente. A gente fica mais esperto, né? Presta mais atenção no que está fazendo. Nos trabalhos práticos mediúnicos, isso acontece muito, né? Quando a gente está querendo esclarecer uma pessoa, né? Desencarnado, principalmente, que eles têm mais condições de nos observar, assim, vocês pensam que vocês são muito bonzinhos, né? E começa uma lista de coisas, né? Mas até isso pode ser uma ajuda para nós, né? Para uma autoavaliação. Desatenção e desrespeito. Isso aqui também pega bastante, né? Quando a gente acha que não recebeu a atenção devida, foi desrespeitado, nossa senhora, fica assim, né? É que tanto essa quanto acho que a crítica, né, Mirna, ainda mexe muito com o nosso ego, né? A gente ainda está Sim. muito ligado ao ego, né? Às coisas materiais, ao que a pessoa enxerga na gente, não realmente a essência, né? Então isso, eu acho que todo mundo aqui pega ainda um pouquinho em tudo isso, né? Ou basta a gente nas situações mais corriqueiras, né? A pessoa às vezes chega no ambiente, não te cumprimenta, você fala assim, não, né? Não me viu aqui, né? Ou então, que grosso, que grossa, né? E por aí afora. Ou às vezes, até assim, no comércio mesmo, né? Você acha que a pessoa não te atendeu do jeito que devia te atender, né? Você fica assim, então, são coisas que mexem com a gente ainda, né? E assim, tudo isso é passível da gente converter em uma coisa boa. Mas se a gente não perder as estribeiras, né? O controle da gente mesmo e das coisas. Aí depois ele fala que o desajuste orgânico, isso aí também é difícil, né? Porque, por exemplo, a Vitória vai saber falar melhor essa parte aí que eu. Uma pessoa com dor, ela fica bem humorada, Vitória? Com certeza não. Não, né? O que E outras menos a coisas pessoa mais. quer, o que menos a pessoa quer no momento de dor é ser é, gentil, educado, enfim. Ela só quer que alivie a dor. Às vezes, assim, nos hospitais, nas unidades de saúde, às vezes as pessoas ficam até agressivas, não é, Vitória? Assim, agridem, tentam agredir fisicamente, né? Os cuidadores ali, a equipe de saúde. Esse desajuste orgânico tem muitos aspectos, é claro, né? A gente está dando um exemplo aqui corriqueiro, mas tem pessoas que têm dores crônicas. Então, dificilmente essa pessoa vai ficar bem humorada, né? Quem aqui já assistiu a série Dr. House? Ele era uma pessoa mal-humorada, né? De difícil trato, porque ele sentia dor noite e dia, dia e noite. Então, as pessoas nessas condições, elas ficam irritadas, ficam impacientes, né?
ou às vezes nem é uma dor, mas uma incapacidade, ainda que às vezes temporária, mas a limitação também deixa a pessoa ou depressiva ou agressiva, né? Então, as coisas fazem a gente recordar da caridade naqueles momentos que a pessoa não está conseguindo lidar, né? E está sofrendo. Ela externa, às vezes, de forma agressiva, né? Está sofrendo. Né? O prejuízo inesperado, hein? Aquela coisa assim que acontece. Às vezes, quando a gente já está assim no final do mês, custando esperar o salário chegar na conta, aí você tem um imprevisto, né? E leva um prejuízo. Aí você fala, nossa senhora, mas já estava difícil, agora ficou mais um pouquinho. Então, olha a quantidade de situações que nos fazem, assim, que se apresentam para nós como oportunidade. São, né? Todo desafio que se apresenta para nós é uma oportunidade. Aí eu vou falar de novo, né, Olívia? Ou vai ou vai. A gente Ai, vai ai. fazer, igual você falou mais cedo, né, Mirna? A gente que faz a escolha, né? Se a gente vai pegar aquela situação e realmente pensar pelo lado pessimista, de que é a pior coisa do mundo, o mundo acabou, não dá para resolver, ou se a gente vai ver aquela situação como algo otimista, né? Existem as duas faces da moeda. E quando a gente pensa Sim, pelo olhar pessimista, a gente dá força para as energias negativas, né? Então a gente abre a porta para espíritos obsessores, para a gente se desequilibrar ainda mais. Então, quando a gente olha pelo lado otimista, é totalmente o contrário. A gente abre as portas para para Jesus, né? Para a bondade, para a caridade, para o amor, para é um acesso às graças divinas, né? Como se fosse isso, o otimismo. Então, a gente sim, tem essa escolha todos os dias, as situações estão aí. E a gente que vai fazer a escolha se nós vamos pensar pelo lado bom ou pelo lado só negativo daquela situação. Porque, como você falou, tudo tem um lado positivo também. Tudo é tem, experiência, tudo tem. é aprendizado, né? Com certeza. É, Jesus, né, ele transformou toda espécie de situação negativa em luz, literalmente. As, as, os impropérios, injúrias, o abandono ali naquele momento da crucificação, mesmo aqui, muitos dos seguidores, né, tiveram medo, recuaram, ficaram distantes. A própria cruz, né, que naquele momento era a maior, era, era o que tinha de mais assim, insultuoso, né, para alguém, a pena aplicada aos mais réis, criminosos, né, então teve assim o intuito de rebaixá-lo, né? Só que em que se transformou a cruz? Em um símbolo cristão, né, que remete à grandiosidade de Jesus, a sua luz morredora. Então, assim, claro, né, não nos comparando a Jesus, mas nós também podemos transformar algumas situações. O simples fato de conseguir não reagir negativamente é um grande passo. Às vezes a gente ainda fica ruminando algumas coisas, né? Por uns dias, algum tempo, mas só da gente conseguir não revidar é um grande passo. Uhum.
E isso vai nos trazendo aquela serenidade tão almejada, porque quando a gente faz uma coisa, revida, alguma coisa negativa, depois a gente fica mal, né? A gente fala assim, nossa, mas por que eu não segurei minha língua mais um pouquinho? Por que eu não fiquei calado? Ou por que eu não fiz isso assim, né? E, e mais uma vez, aprender a separar, porque às vezes a gente entra numa tempestade que não é nossa, é do outro. Então, aí entra a vigilância, né? Uhum. Para perceber as ciladas e não entrar nelas. Sim. Eu até lembrei de uma frase que eu ouvi uma pessoa falando, que é muito interessante sobre isso, de da gente se permitir ter esses sentimentos ruins, né? E ele falou que a raiva é um veneno que a gente toma pro outro. Ou seja, você tá sentindo raiva do outro, mas quem tá morrendo é você, né? Porque só você sente aquele sentimento. Só você tá com essa vibração dentro de você. Então, quando a gente sente raiva, qualquer sentimento negativo, ódio, tristeza, inveja, qualquer coisa, a única pessoa prejudicada na situação somos nós. Porque nós estamos vibrando aquela energia, né? Por isso a importância da Sim. vigilância, da gente estar sempre entendendo o que a gente está sentindo, o que a gente está falando, porque nós somos os únicos responsáveis por isso, né? Só a gente permite se sentir triste, com raiva, com ódio, somente nós podemos deixar isso acontecer, né? Porque assim, é justamente isso, deixar isso acontecer. Porque às vezes a gente está bem, está tranquila, e chega uma pessoa tumultuada, aí ela despeja na gente, mas assim, a gente recebe se quiser, né? Sim, com A certeza. gente vai permitir ou não que ela nos Uhum. arraste para aquela vibração que ela está, né? E aí são várias, infinitas situações que às vezes acontecem. Aqui está falando também do prejuízo inesperado, a transação infeliz, né? Um mau negócio, né? Que aí a gente entra pelo cano e fica mal, o desafio da discórdia, às vezes a gente lida com isso dentro de casa, no setor de trabalho, né? Porque são justamente os locais onde a gente costuma encontrar antigos adversários. Só que a gente Uhum. costuma encontrar antigos adversários para a gente ir se ajustando. E aí é bom também a gente entender que nem sempre vai ser possível o ajuste ali naquela situação, o ajuste total, eu quero dizer. Mas começar a parar aquelas pontas, né, que nos afetam, que parecem uma ponta de uma faca que te cuca, que te fere. Então a gente precisa começar de algum modo para que isso em algum momento seja sanado. Às vezes vai levar algumas encarnações, mas como, como dizem os sábios, para você vencer longas distâncias, você tem que dar um primeiro passo, Com não é? certeza. Não tem como, a gente ainda não criou asa para voar. Então, assim, você vai passo a passo para você vencer grandes distâncias. E assim, a gente vai descobrindo em nós
o que precisa ser mudado, vai descobrindo também potencialidades para lidar com as coisas. Então, quando a gente muda a nossa ótica de uma coisa assim que traz irritação, desconforto, para uma coisa que está nos ensinando alguma coisa, ótimo começo. Ótimo começo para a gente. Porque a gente não vai mudar o outro. Não. A gente pode mudar a gente com esforço, persistência. Mas o outro, ele só muda se quiser. Quando quiser. A gente não está atrelada ao outro, embora muitas vezes a gente queira, né, colocar assim umas correntes, né, amarrando um no outro, mas não é assim que funciona. É individual, a prestação de contas, a análise do processo, né, nosso histórico, nossa trajetória, tudo individual. A gente pode andar junto, mas cada um assumindo a sua parcela de responsabilidade. E é importante também a gente lembrar que a gente não vai conseguir mudar nem o outro e nem as situações que nós já fizemos, né? Então, o passado a gente não muda mais. O importante é agora olhar para o presente para tentar fazer um futuro diferente. Porque a gente só consegue viver e mudar o agora. O que a gente passou não vai adiantar ficar se remoendo, igual você falou, ficar remoendo aquilo, porque isso não vai mudar. A gente já fez, já passou e já viveu. Agora daqui para frente é outro caminho, né, que a gente está trilhando. Então é olhar para frente e subir os degraus, né, dessa caminhada evolutiva para cima, sem ficar olhando para trás, porque é isso que vai fazer a gente realmente evoluir, né? Já pensou se Paulo de Tarso ficasse olhando para trás, ele não ia sair do lugar, não, porque ele já tinha feito um punhado de bobagem, né, de besteira. Então, ele não ia sair nunca mais do lugar. Mas a gente vai conseguir provar a nossa capacidade, a nossa fé levantando quantas vezes forem necessárias, mudando de rumo quantas vezes forem necessárias e aceitando, né, essa condição nossa de imperfeitos, de humanos, que ainda não conseguimos suplantar as nossas imperfeições, mas caminhando sempre, não podemos parar, né? Então, para finalizar, ele fala aqui no último parágrafo, né, que somente quando aprendermos a superar os aborrecimentos comuns, atravessando essas contrariedades cotidianas, é que nós vamos estar preparados para lidar com as grandes provações, nós conseguiremos suportar. Se você não suporta um pouquinho, você vai suportar um monte, né? Mas lembrando sempre que o que nós vivenciamos são oportunidades de corrigir o que a gente não fez de certo, porque também ou não sabia, ou não quis, né? Então, cada dia uma nova oportunidade, né? Sigamos à frente. Eu estou olhando o relógio aqui, parece que ele deu um pulo, uma impressão minha. Né? Eu não vi o tempo passar. Acabei de ver também que a gente está quase extrapolando já. Isso. Bom, Vitória, a gente podia continuar esse bate-papo gostoso, mas a gente também sabe que todos têm compromissos, afazeres, né? Encarnados e desencarnados, então só tenho a agradecer a sua companhia, a companhia de todos que estão aqui com a gente, aos amigos espirituais,
e a Jesus, claro, né? Sim. Eu também queria agradecer, Mina, pela parceria de sempre, pela agradecer todo mundo que esteve aqui junto com a gente, que a gente possa, através dessa lição, realmente começar a colocar em prática, né, essas lições de Jesus, continuar essa caminhada da fé com muito amor, com muita responsabilidade, porque esse é o que Jesus espera de nós. Então, que todos tenham uma ótima noite, uma ótima semana, que a gente possa ter contribuído um pouquinho mais aí para a caminhada de todo mundo. Isso mesmo. Uma boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.